Sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro, comigo, André Luiz Querini Vilar, ditado pelo Espírito de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Agradeço à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz por permitirem que semanalmente eu possa fazer parte, estudar este livro e compor o programa Jesus e o Espiritismo. Rogo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre e amigo, e aos bons espíritos que nos intuam em mais um programa em que consagraremos o nosso tempo, tanto o meu quanto o dos que me assistem, em torno desta obra fascinante. Mensagens curtas que convertemos em 2 programas para vermos com calma e com profundidade, e temos aqui informações extraordinárias, temos aqui informações maravilhosas, lembrando que eu não sou professor de espiritismo, não tenho essa pretensão e nem essa vocação. Tenho sim muito amor pela doutrina, muito amor por Allan Kardec, pelo nosso querido Chico Xavier, mas em absoluto, meu conhecimento ele é muito pequenino, minha interpretação é muito limitada. Vejam em mim uma pessoa esforçada, dedicada, mas não uma pessoa benfeitora, não uma pessoa evoluída, não uma pessoa que serve de modelo para algo ou para alguém. Não, apenas um irmãozinho que procura pegar o seu tempo e utilizá-lo de modo que possa levar um esclarecimento primeiro para mim. O ouvido mais próximo da boca que lhe fala é o meu próprio ouvido. Portanto, as reflexões em primeiro lugar servem para mim e posteriormente para os generosos amigos que me assistem, que me escutam e estudam comigo. Então eu agradeço muito por mais um dia podermos ter a felicidade de estarmos reunidos. Começaremos hoje a primeira parte do capítulo 24, o fenômeno espírita. Começa Emmanuel nos dizendo: em todas as civilizações, o culto dos desencarnados aparece como facho aceso de sublime esperança. Eu gosto muito de estudar os povos antigos, em especial com o livro A Caminho da Luz, que já estudei aqui pela TV Mundo Maior, pela TV A Caminho da Luz. É interessante que naquela obra fica patente quando o Espírito de Emmanuel faz uma viagem retornando no tempo, indo para as épocas remotas, mostrando que naqueles povos da antiguidade, muitos oriundos de capela tinham uma grande intelectualidade e aqui estavam para despertar a moralidade. Nós percebemos que já compreendiam a mediunidade. Sócrates, por exemplo, tido por muitos como o pai da filosofia, um ateniense extraordinário, um grego de valor imenso para a história, ele dizia conversar com Daimon. Daimon é espírito. Ele dizia que tinha ao seu lado um espírito que ouvia ele, um espírito que interagia com ele, e ele deu o nome de Daimon, que significava um espírito, um ser pensante. Esse é um fato extraordinário que está nos livros da história humana. Nós percebemos também na Grécia, por outros pensadores, filósofos, intelectuais. Vemos no Egito o culto que eles davam às divindades, a importância que eles davam para o momento da morte. Naquela altura havia 2 festas, quando o espírito nascia e quando o espírito morria.
porque eles compreendiam, aceitavam que o que morria era o corpo físico. E se for um homem bom, uma mulher boa, naturalmente terá uma região boa do outro lado. Estamos falando de um povo de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, com as suas dinastias, com os seus faraós, com as suas descobertas e outros povos mais. O Espiritismo não traz de novo a questão da mediunidade. Allan Kardec não inventou a mediunidade. Allan Kardec não inventou o mundo espiritual. Allan Kardec não trouxe nada que outras pessoas, em outras épocas, nos trouxeram. O trabalho extraordinário de Kardec é que ele foi o pioneiro em colocar em livros, de forma didática, esclarecendo o mundo espiritual. Esse foi o trabalho grandioso de Kardec. No Antigo Egito, apenas os iniciados tinham contato com os espíritos. Na Grécia, apenas um grupo pequeno tinha a iniciação. Dentro do povo caldeu, na Babilônia. E assim sucessivamente. Allan Kardec não. Colocou em livros e deixou disponível para todos que desejassem estudar. Trouxe o fenômeno, explicou o fenômeno, mostrou que o sobrenatural nada mais é do que o natural desconhecido. A partir do momento que eu compreendo o fenômeno, ele já deixa de ser sobrenatural e ele passa a ser natural. Então o que Kardec nos explica junto da espiritualidade? Que ver espírito não é anormal. Todos nós estamos rodeados por espíritos. Ver e interagir com os espíritos. O que era tido, você é doido, você fala sozinho. Realmente tem patologias que levam a pessoa a determinados agravamentos da loucura, determinadas potencializações da esquizofrenia, mas aqui nós estamos falando da mediunidade, daquele encarnado que legitimamente diz ver um desencarnado. Era taxado de doido, ia parar num hospital psiquiátrico. Hoje nós já percebemos que os espíritos estão ao nosso lado, e ver espírito não é nenhuma aberração. Ouvir os espíritos não é nenhuma aberração. Interagir saudavelmente com os espíritos não é nenhuma aberração. Explicou-se o fenômeno, mostrou que é a mediunidade. Hoje compreendemos. De forma didática, de forma fácil, de forma aprofundada. Não o achismo, não a superficialidade e nem o mero fenômeno por si só, mas a interação. Vemos pinturas mediúnicas aqui no YouTube, médiuns pintando um quadro com as duas mãos, com os dois pés, simultaneamente, o que seria quase impossível para um homem comum. Em coisa de 2, 3, 4 minutos, vêm estilos dificílimos para serem copiados. Então nós percebemos que o fenômeno que o Espiritismo traz é a explicação do que sempre tivemos e ficava apenas sitiados para um grupo pequeno de pessoas. Continua Emmanuel. Rápido exame nos costumes e tradições de todos os remanescentes da vida primitiva, entre os selvagens da atualidade, nos dará conhecimento de que as mais rudimentares organizações humanas guardam no intercâmbio com os mortos suas elementares noções de fé religiosa. Então Emmanuel fala para fazermos um exame rápido dos costumes e das tradições dos povos remanescentes da vida primitiva.
Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos se está inato no homem a ideia de Deus. E ele diz assim: inato está, mas muitos não compreendem, muitos não conseguem penetrar na sua essência. Interessante porque eu não posso cobrar de um primitivo, eu não posso cobrar de um espírito que está estagiando nas primeiras oportunidades hominais que ele dê, que ele renda, que ele sinta, que ele pense, que ele faça o que faz um espírito que já está há milênios na faixa hominal. Todo primitivismo, ele nasce, o primitivismo vem primeiro. É natural as suas lutas e as suas buscas, mas mesmo eles, com as limitações que eles possuem, com as imperfeições que eles carregam e com as dificuldades de toda sorte, começar as primeiras encarnações no reino nominal tem os seus desafios, mesmo eles trazem latente em si essas ideias, seja de Deus, seja da natureza, seja da exaltação da divindade. É verdade, muito mesclado ainda com a ignorância, com a falta de compreensão aprofundada que a intelectualidade, no tempo devido, lhe dará. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Enquanto estamos num mundo de provas e expiações ou no mundo primitivo, a disparidade intelectual e moral, ela é gritante. Ela está por toda parte. Verificamos numa rápida análise o quanto há de diversidade no nosso planeta. No mundo de regeneração, que é o próximo estágio que procuraremos adentrar, dependendo do esforço e da dedicação de todo um coletivo, já diminuirá essa disparidade. Aquilo que era imenso à distância, aquilo que ficava aos olhos de todos, diminuirá e passará a viver com mais concentração do amor. Não será ainda um mundo perfeito, não será ainda um mundo isento de toda e qualquer maldade, mas será um mundo, sim, renovado, já permitindo ao homem que desfrute de mais paz, de mais serenidade. As famílias não serão marcadas por tantos agravos conflituosos como temos visto na atualidade. Determinadas atitudes banirão dos costumes humanos, mas vamos parar por aqui, o nosso tempo é curto. Vamos para um rápido intervalo para a TV Mundo Maior e para a TV A Caminho da Luz vamos continuando o nosso estudo. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior e damos continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. Então, quando chegarmos nesta faixa de regeneração, a vingança perderá força, o orgulho, o egoísmo não serão superados, ainda não, mas já não terá a preponderância que nós vemos nos lares, nos locais de trabalho, nos templos de oração. Sublimaremos a forma de ver Deus, sublimaremos a forma de ver os ensinamentos de Jesus. Então, haverá sim uma modificação radical, não uma transformação absoluta, nem uma transformação total. Continua Emmanuel. Aparições e vozes, fenômenos e revelações do mundo espiritual assinalam a marcha das tribos e das povoações do princípio. Então, pouco registro nós temos daquela época. Há coisas gravadas na parede, há pinturas que remontam esta época que Emmanuel está nos dizendo, mas como há muito estudo por detrás e naquela altura não havia um dicionário que pudesse dar com clareza, olha, esse símbolo significa isso, aquele símbolo significa aquilo outro, muita coisa o tempo perdeu. Mesmo aquelas escrituras que nós temos,
aqueles desenhos que nós temos, a sua interpretação é muito frágil. Os interpretadores, os historiadores, os estudiosos merecem da nossa parte um respeito. Só que nós estamos falando de um povo que viveu entre nós há milênios atrás. Por mais que nós tenhamos entrado e mergulhado no que poderá estar ali, nós não teremos a segurança completa, como se estivéssemos naquela altura vivendo aquele costume, compreendendo aquela apoteose que eles viviam. Então ele fala que a mediunidade existia desde sempre, caminhando desde um povo primitivo, com as suas formas rudimentares de intercâmbio com o alto, até as formas mais sublimadas, o atrasado, rudimentar, o evoluído, com elevos de beleza e de grandeza. Tudo vai no grau de intelectualidade e de moralidade do espírito e do coletivo. E agora Emmanuel vai fazer, tanto nesse programa, e vamos dar continuidade no próximo, ele vai pegar alguns povos de conhecimento de todos nós e vai mostrar um pouquinho a respeito dos seus fenômenos. Olha como ele começa dizendo: no Egito, os assuntos ligados à morte assumem especial importância para a civilização. Anubis, o deus dos sarcófagos, era o guardião das sombras e presidia a viagem das almas para o julgamento que lhes competiam no além. Então, já no Egito, tinha esta figura importante, Anubis, que ajudava o espírito na travessia. Não é o que André Luiz nos fala em suas obras? Não colocando a mitologia egípcia à prova, mas não é o que André Luiz nos fala em algumas oportunidades das equipes espirituais que têm o compromisso de amparar os espíritos no momento derradeiro da desencarnação? Paralelo com esse projeto, eu estou com um outro projeto em andamento, que é o estudo do livro Voltei, toda terça, quinta e sexta, às 8 da manhã, fica disponível um vídeo inédito aqui no canal da TV A Caminho da Luz. Frederico Figner nos narra com pormenores, ele que foi espírita, compreendeu o postulado espírita, ele conta um pouquinho o que, de forma bem simplificada, Emmanuel colocou para nós. Então o espírito ajuda no desligamento. Agora, para onde aquele espírito vai após o desligamento é o resumo de toda a vida que ele teve. Uma pessoa desonesta, desonrada, uma pessoa que nunca se preocupou em fazer ninguém feliz, uma pessoa que manteve a vida toda voltada apenas para si. Esse vai para uma região em que espíritos pensam e vibram da mesma forma que ele. Lembremos do caso do avô de André Luiz, narrado no livro. Agora, vimos recentemente, Entre a Terra e o Céu. O avô dele era muito ligado à matéria e estava num vale que a luminosidade era muito pouca. E ali na lama, conforme batia o sol, eles pensavam que era ouro e cultuavam aquela lama. Cultuavam aquele monte de nada. Então, quantos espíritos não estão, neste momento, em regiões que ainda não compreendemos, cultuando o nada? Há também as regiões dos espíritos que foram justos, independente da sua religiosidade, foram justos, se prepararam corretamente. Então aqui ele fala que o espírito amigo preside a este fenômeno da morte. E já no Egito Antigo já se dava uma importância imensa à morte, porque compreendia que esse corpo físico
é uma vestimenta que teve um começo com o seu nascimento, mas terá um término com a sua morte. Mas o espírito não morre quando morre o corpo físico. O espírito continua a sua jornada. Esta vestimenta, como dizia Jesus, do pó viestes, para o pó retornarás. Estamos aqui de passagem, mas é fundamental utilizar essa passagem, é fundamental utilizar com sabedoria. Eu me recordo que certa feita eu disse assim, olha, nós temos muitas existências, nós temos muitas oportunidades, vamos fazer o que podemos. Aí um espírito amigo me disse assim, André, temos que fazer o que podemos e temos que fazer o que não podemos na senda do bem. Porque hoje é um privilégio estar reencarnado no Brasil. É um privilégio ter contato com a mensagem espírita que abre os nossos horizontes. Já pensou nós amanhã no meio da China, que não tem compreensão de Deus, não tem compreensão de nada? Já pensou amanhã nós no meio da Índia, nascendo naquelas castas mais pobres, sem ter oportunidade de estudo e de nada mais? Já pensou nós reencarnando na Síria, no meio daquele conflito que há na atualidade? Já pensou nós nascendo nas regiões mais remotas da África, em que não há desenvolvimento nenhum, nem intelectual e nem moral? Aí eu fiquei pensando. Falei, é verdade. Nós precisamos fazer o possível e o impossível. Fazermos o que está e não está ao nosso alcance. Precisamos aproveitar a nossa existência para chegarmos do outro lado e olharmos para trás e vermos os frutos do trabalho e da dedicação. Continua Emmanuel. Na China multimilenária, os antepassados vivem nos alicerces da fé. Em todas as circunstâncias da vida, os espíritos dos avoengos são consultados pelos descendentes, recebendo orações e promessas, flores e sacrifícios. Então, a China, ao lado da Índia, as maiores populações do mundo, hoje a China, com a segunda maior economia do mundo, uma grande produtora de muitas coisas que utilizamos hoje no dia a dia, vem de lá. E eles já tinham o costume também de conversar com os seus antepassados, com aqueles que estiveram em nossos meios, passaram pelas lutas e pelos conflitos que nós passamos e retornaram para o mundo espiritual. A passagem é natural. Nós que colocamos o peso da dor na morte. A morte é um processo natural. Nós temos que estar preocupados com a morte se nós não fazemos minimamente a parte do homem de bem. Preocupado temos que estar se eu não faço nada de diferente, se eu não promovo a paz minha e do próximo. É aí que eu tenho que estar preocupado. Do contrário, a espiritualidade leva em conta o meu esforço, a minha dedicação. Mais importante do que as ações para a espiritualidade é a intenção. Eles não estão preocupados se eu estou dando uma cesta básica ou 1000 cestas básicas. Eles estão preocupados qual a intenção do André em dar cestas básicas. Eles não estão preocupados se eu vou ouvir o problema de um familiar ou não. Eles estão preocupados o que me motiva a ouvir um problema de um familiar. Eu estou ali simplesmente por ele ou eu estou ali querendo alguma vantagem dele? É aí que a espiritualidade ela fica atenta. Então o fenômeno por si só, ele faz parte da lei da natureza, ele está conosco desde sempre. Se fizermos um estudo retornando no tempo, dificilmente remontaremos o surgimento da mediunidade, porque há muitos vestígios que foram sendo perdidos ao longo do tempo. Há muitas civilizações que desapareceram e não deixaram rastro nenhum.
Há muitos costumes que na época não havia, não se deixava escrito, não havia a sua descrição correta, havia um modo de escrever e hoje há um outro modo de interpretar, mas a mediunidade sempre esteve conosco, os fenômenos também, e no próximo programa nós vamos dar continuidade com Emmanuel, fazendo um estudo acerca desses fenômenos. Eu convido os queridos amigos a se inscreverem no canal da TV A Caminho da Luz, o YouTube, o nosso canal no YouTube, precisa muito da sua ajuda, e também você pode acompanhar as atividades que temos aqui no centro. E se puder, se torne um membro do canal. Colabore com as atividades, colabore com as campanhas que nós temos, com as atividades que nós temos aqui no CEPAC, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E eu aproveito e deixo o WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, 19 997782794. Ali você poderá mandar sua dúvida, poderá mandar sua pergunta. E o WhatsApp da TV também serve para mandar as listas de transmissões. Diariamente receberá 1 ou 2 mensagens espíritas diretamente até você. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.